No programa de hoje, iremos dar ênfase especialmente ao capítulo 12 do livro de Apocalipse. Este capítulo parece ter vários propósitos. O primeiro dele apresenta os protagonistas da controvérsia, a mulher, o filho e o dragão e o remanescente. O segundo aspecto oferece garantia da vitória do povo de Deus, porque enfatiza que Cristo sempre derrotou o dragão, uma vitória na qual todos os seus seguidores tomam parte, todos nós. O terceiro aspecto apresenta também o conflito final, desta vez contra o remanescente de Deus. Uma batalha desenvolvida mais plenamente nas páginas seguintes do livro de Apocalipse, especialmente no capítulo 12, quando nós iremos começar com essa descrição de uma mulher que dá à luz a um filho, seguido então por um dragão pronto para atacar tanto a mulher como a criança que está para nascer. Então, o capítulo 12 termina com o dragão que se prepara para lançar um ataque, também agora contra o remanescente da descendência da mulher. Assim, desta maneira, mesmo em meio aos ataques e às batalhas que nós encontramos aqui no capítulo 12, as palavras que sobrevêm são palavras de vitória. A vitória de Cristo, que é a nossa vitória. Quando nós colocamos a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus, nós temos a certeza desta vitória através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo Jesus. Ok, vamos dar a ênfase do capítulo 12, e o título deste programa é O Filho, a Igreja e o Dragão. Vamos começar introduzindo, fazendo a leitura do capítulo 12, pelo menos do primeiro verso, aí vamos indo verso a verso e vamos assim descortinando e descobrindo coisas interessantes dentro deste estudo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pastor Viana, o que representa este símbolo, esta mulher de Apocalipse 14, 12, verso 1? Muito importante, pastor Edson Rosa, porque além da força da mensagem de Apocalipse, a riqueza dos símbolos. Esta mulher, ela representa a igreja. A linguagem de ser a mulher um símbolo da igreja, essa linguagem já era usada no Antigo Testamento. Há um texto talvez até pouco conhecido, quando Isaías, no capítulo 55, verso 4, se refere ao povo de Deus, à igreja, ele diz: teu Criador é teu marido. E Paulo retoma a linguagem. Falando para a igreja, ele diz: eu vos tenho pregado, eu vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao esposo, a Jesus Cristo. Então essa imagem da mulher representando a igreja é uma linguagem que vem desde o tempo do Antigo Testamento e obviamente usada muito no Novo Testamento. Ela reflete o sol, claro, o sol da justiça de Deus. Nós sabemos, e o pessoal que trabalha na área de física compreende, que a luz, enquanto propagada, não é vista. A luz, para ser vista, tem que ser refletida. E a mulher, ela reflete a luz de Deus. Hoje, para Deus ser visto, em seu aspecto de perdão, de amor, de pureza, Deus tem que ser refletido na igreja, tem que ser refletido em nós. É um símbolo muito rico, esse com que a lição começa. A mulher, a igreja, refletindo a luz de Deus, refletindo o caráter de Deus. Maravilha. Deus tem sempre uma lição preciosa e, através desses símbolos, nos traz lições também muito significativas. E vemos aí o suporte da própria palavra de Deus, desde lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, até aqui quando João está descrevendo esta descrição, esta visão. Agora, pastor Joubert, quem era este filho nascido da mulher? Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante que João, quando ele está descrevendo essa imagem, né, de Jesus Cristo, da mulher dando à luz a um filho e Satanás pronto para devorar, né, o dragão pronto para devorar, né? João, ele procura mostrar para os cristãos dos seus dias, né, que o cristianismo ele enfrentou já
problemas desde o início. Satanás, ele estava pronto para poder devorar ali a criança, que era Jesus Cristo. E o filho, da mulher, como a Bíblia deixa bem claro que é Jesus em vários outros textos. Nós encontramos aí em Gálatas 4, isso. 7:44, falando, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá à luz um filho. Depois Isaías também, 9, também mostrando que seria Jesus Cristo, então, que viria para... Sem dúvida, então, este é realmente o que é representado aqui pelo Filho, sendo então Jesus. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso. Todas as profecias do Velho Testamento que nos comprovam isso, apontavam para a vinda, desse menino. Gênesis 3,15, por exemplo. Esse é um detalhe que nós devíamos puxar. Quer dizer, lá no princípio, a promessa de alguém para resgatar o homem que havia... Aliás, ali é a primeira profecia apresentada na Bíblia, Gênesis 3,15, da semente da mulher, não? Como é que podemos compreender isso? Eu acho que, assim, pegando Gênesis 3,15, tem um detalhe de linguagem que é importante que nós conheçamos. Se a gente ler o texto, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Me parece que a expressão que é usada lá para descendência, ela pode ser aplicada também no plural. Mas quando chega a segunda parte do verso, que diz, este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, então aí me parece que é o singular. Aponta especificamente para um filho da mulher especial, que seria prometido naquele momento, A partir de então, Eva passou a esperar que o seu próprio filho fosse esse prometido por Deus. Então, todo o período do Velho Testamento, em todo o período do Velho Testamento, eu imagino as jovens de Israel sonhando, ao se casarem, em darem à luz ao Messias, a esse filho prometido. Então, todo o Velho Testamento aponta, as figuras, os tipos apontam para a vinda desse Messias. E quando João abre o seu livro, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era lá então o cumprimento dessa profecia. Ok, vamos um pouquinho mais adiante, quando nós podemos ler então o verso 3 e o verso 4 do capítulo 12, diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Pastor Viana, essa aqui agora é uma outra descrição da posicionamento, e fala aqui também sobre 7 cabeças. Que seriam toda essa descrição que encontramos aqui nesses 2 versos? É uma descrição que estabelece um contraponto de tudo aquilo que nós estávamos conversando a respeito do menino que ia nascer. Agora é uma visão um pouco diferente, em realidade o outro extremo da realidade. Vermelho porque em todas as ocasiões que o dragão, a velha serpente, o diabo, Satanás, todas as vezes que ele teve contato com a mulher, teve contato com o povo de Deus, ele o fez para perseguir, para executar, para matar. Suas mãos sempre estiveram sujas de sangue. Daí a cor vermelha ser muito própria, ser muito forte. E ele conseguiu convencer alguns dos seus amigos, e o seu trabalho feito em equipe. Ele estava em muitos lugares observando que a profecia, que a sua cabeça seria esmagada, essa profecia ela começava a se cumprir cada vez que alguém, sob o impulso do bem, ou na esperança da vinda do menino, seguia os caminhos de Deus. A esperança da vinda do menino, levando pessoas a andarem pelos caminhos de Deus, acreditar
viver em função da vida do menino, já era ele sentir sua cabeça sendo esmagada. Então ele perseguia, ele matava, ele destruía, manchava suas mãos de sangue, mas a mulher avançava, vitoriosa, sofrendo, mas vitoriosa e para vencer. Um dos detalhes deste verso é 1/3 das estrelas dos céus foram lançadas por terra. Aqui faz referência já a uma outra situação, não só atacando a questão da mulher, mas também aí a origem, vamos dizer assim, de levar as estrelas do céu ou os anjos do céu a segui-lo no seu caminho de perverter a lei de Deus, de perverter a ordem do céu de paz e de amor. É verdade, esse capítulo 12 de Apocalipse, ele não tem uma leitura linear. João aí ele começa a descrever determinadas realidades, e depois ele para e volta e retoma um pouco mais na frente. Um estudo cuidadoso, uma leitura, uma meditação desse capítulo 12, vai nos permitir ver essa expulsão de Satanás em 3 circunstâncias. Quando ele, na luta com Miguel, é expulso do céu com 1/3 dos anjos, das estrelas, é uma situação. Ele é expulso quando Jesus Cristo, perto do Calvário, disse: está se aproximando o julgamento deste mundo, o seu príncipe será expulso. Outra circunstância em que ele é expulso. Ele é expulso quando, no final do milênio, ele for destruído. E ele é expulso especialmente quando alguém aceita esse menino no coração. Ele é expulso da vida. Nós temos aqui descrições muito claras, muito nítidas, de que esse dragão, mesmo aparentando ter toda essa força, esse vigor, eventualmente derramando sangue, ele é um dragão derrotado. Vencido totalmente, não é? Agora, pastor, João, como podemos entender aqui, dentro ainda mesmo desse verso, do verso 4, dizendo que o dragão tentou matar o filho da mulher? Bom, a gente não pode esquecer que o método de atuação do dragão, ele é bastante perspicaz, ele é ardiloso, e ele usa a linguagem da Bíblia, diz que tem 7 cabeças. Nós achamos que essas 7 cabeças, né, os comentaristas bíblicos estão em conformidade ao dizerem que essas 7 cabeças representam 7 impérios utilizados por esse dragão para perseguir, para prejudicar. Mas quem é que era o império que estava no poder, não é, do mundo na ocasião do nascimento do filho da mulher, ao qual nós já nos referimos aqui hoje? Está no Império Romano. Então, Herodes, um dos reis, né, desse Império Romano, ele, quando ficou sabendo pelos reis magos, e essa história todos conhecem, a história do Natal, não é? Ele mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Então, isso foi uma das tentativas. Depois, quando Jesus, lá na sinagoga, abriu o livro, não é? E ele deu a entender que o evangelho não era apenas para os judeus, mas era também para os gentios, eles o expulsaram da sinagoga, o levaram a uma montanha e tentaram jogá-lo de lá para cima, mas ele saiu do meio deles. Novamente a gente percebe o dragão tentando atingir a pessoa do filho. E em outras situações, quando tentaram fazê-lo rei, por exemplo, e na cruz. Tentando fazer o rei, mas não estavam tentando matá-lo. Não estavam tentando matá-lo. Mas como é que é? Se daqui na Bíblia diz que era para tentar matar o filho, e ali estão querendo proclamá-lo como rei. Não seria uma grande oportunidade para Jesus aceitar, então, o reino? É uma contradição, não é, pastor? É uma contradição, na verdade. Parece uma contradição, mas Jesus tinha uma missão. Perfeito. Fazer a vontade de Deus. E se ele aceitasse... Se ele se desviasse, ele aceitasse um caminho mais fácil da glória, da fama humana, ele deixaria de realizar a sua missão. Seria matar o seu ideal. Matar o seu ideal. Salvar a raça humana. Perfeito. Parece uma coisa, às vezes, que aparentemente é agradável e boa, por trás, as consequências eram devastas, não é verdade? Sim. Porque se Jesus tivesse aceito aquela entronação, sendo colocado como um rei de Israel, ele não teria cumprido o seu propósito final
que era resgatar a raça humana. E exatamente isso, qual era o plano do destino final de Jesus. Está ali no verso 5 do capítulo 12 de Apocalipse. Diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Pastor Viana, como podemos entender este aspecto do verso 5 aqui de Apocalipse 12? Essa foi a proposta para Jesus Cristo. O Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Mas a história de Jesus Cristo, ela não é um jogo de cartas marcadas. Ele não venceu porque tinha que vencer. Jesus Cristo, ele assumiu compromissos. O primeiro compromisso de Jesus Cristo foi com a vida. Ele veio para viver em harmonia com a vontade de Deus. E o dragão sempre conspirou para que Jesus Cristo não vivesse em harmonia com a vontade de Deus. Até fizesse sua própria vontade. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. E em várias circunstâncias, o dragão tenta tirar Jesus Cristo do caminho que estava traçado para ele. Se ele quisesse, a vinda de Jesus foi livre. Então, o primeiro compromisso dele foi viver em harmonia com a vontade de Deus. E eu até creio mesmo que todos os eventos de salvação que o Antigo Testamento registra, Enoque indo para o céu, Moisés indo para o céu, Elias indo para o céu, esses eventos de salvação, eles foram pagos com um cheque pré-datado. E Jesus Cristo fez a cobertura desse cheque por ocasião na sexta-feira à tarde, quando ele disse: está consumado. Quer dizer, eu vivi de acordo com a vontade de Deus. Está consumado o plano. Aquela promessa de que eu iria esmagar a cabeça da serpente, que eu não me deixaria seduzir por ele, me enganar por ele, que eu faria a vontade do Pai, está consumado. Então, só por isso é que ele ganhou, de fato e de direito, a capacidade de reger o mundo, e o universo se inclina diante de alguém que veio livremente, viveu de acordo com a vontade de Deus, porque no fundo da controvérsia nós sabemos qual era a questão. Deus é forte, Deus é sábio, mas ele espera muito mais das criaturas, anjos ou seres humanos, espera muito mais do que elas podem ser ou fazer. E Cristo veio mostrar que não era assim, que é possível viver em harmonia com a vontade de Deus. E porque ele viveu em harmonia com a vontade de Deus, ele ganhou esse direito de poder reger tudo e retomar o domínio do mundo e do universo. Perfeito. Pastor Júlio. Acho que essa sua fala é bem interessante, porque o texto diz reger as nações com cetro de ferro. Eu estou pensando aqui nas nações da Terra hoje, né? E na história. Há um traço das nações. Os reinos passam muito rapidamente, os governantes são instáveis, não são firmes na condução dos negócios do Estado. E Jesus, né, ele comprou, né, o direito de ser, com seu próprio sangue, o direito de ser o iniciador de um reino estável. E só um reino baseado nos princípios do amor, da generosidade, do sacrifício, e não no princípio do egoísmo, por exemplo, com a maioria dos reinos dessa terra, né? Então, só um reino baseado nesses princípios sólidos do caráter de Deus pode permanecer para sempre. E aí o ferro simboliza essa firmeza, da firmeza desse reino. Agora, nos versos 7 e 8 falam sobre uma batalha, uma guerra no céu. Aqui então, um relato interessante. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Agora aqui parece um dragão. Que dragão é este? Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Por favor. Como dissemos anteriormente, pastor Edson Rosa, no capítulo 12, e a rigor, os capítulos do Apocalipse, eles não têm uma leitura linear, não há uma ordem cronológica. Então, João, ele desenvolve uma situação, mas ele sente a necessidade de voltar para explicar um pouco. Se nós pegarmos antes do verso 5, ele tenta fazer um resumo, uma síntese do que está acontecendo. E ele diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger
todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele fala no nascimento de Jesus Cristo e já fala na ascensão. Perfeito. Ele não fala na vida, não fala na morte, não fala na ressurreição, fala no nascimento e na ascensão, Cristo sendo arrebatado. Mas aí mais na frente ele retoma o assunto e fala sobre aquelas coisas que ele não disse. A mesma coisa com o verso 7 e o verso 8. Ele agora vai explicar como é que esse dragão apareceu. Lá na frente ele fala sobre o dragão. Então aqui ele tenta explicar como é que ele entra em cena. E ele diz que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Creio que uma coisa que a gente poderia dizer nesse comentário rápido é uma frase que aparece em nossa lição. E a frase diz que existem suficientes informações bíblicas para autorizar a conclusão de que Miguel e Cristo são a mesma pessoa. Miguel aparece desempenhando funções que são próprias de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o mensageiro, mas ele é a mensagem. Jesus Cristo é o enviado, como o anjo é enviado, mas ele que envia, como Emmanuel, Deus conosco. Então, ele conosco. Então, Miguel é Jesus Cristo. A natureza dessa guerra, dessa peleja, a Bíblia não torna a natureza dessa guerra, dessa peleja, de maneira a termos conhecimento de detalhes e pormenores. Alguns comentários nos mostram, por exemplo, nos escritos originais de Ellen White, ela tenta dizer todo o empenho que houve para que a guerra não tivesse como desfecho a expulsão de Lúcifer. A expulsão de Lúcifer aconteceu porque a persuasão, o convencimento, o amor, essas coisas já não mais influenciavam o dragão, Lúcifer, Satanás, com os seus amigos. E eles foram expulsos do céu. Mas Miguel aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Isto é o menino. É o menino, isso é um ponto destacado. Por isso que João volta a explicar, né, para dar ênfase de onde surgiu esse dragão, que estava ali tentando devorar, e exatamente Miguel, referindo-se a Miguel, o grande vencedor desta batalha. Agora, houve uma vitória aqui na terra. Agora João caminha um pouco mais, dos versos 10 até o verso 12, falando sobre a vitória que Jesus obteve na cruz do Calvário. E no verso 12, especialmente diz, por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, pastor João, como é que é essa situação aqui nessa descrição, onde João está falando sobre, ele foi essa peleja no céu, depois agora já está mencionando a vitória de Cristo na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo um lamento sobre a terra, porque o dragão está aqui, ele sabe que já é derrotado. Como é que podemos entender? Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós chegamos aqui em Apocalipse 12, versos 10 a 12, talvez ao centro da mensagem do livro de Apocalipse. Hoje está bem perto do centro da mensagem do Apocalipse, porque isso aqui é um grito de vitória, é uma proclamação de vitória. Então, o verso 10 e o verso 11 falam dessa proclamação de salvação, de vitória, o júbilo no céu. Então, depois mostra a reação de Satanás. Mas essa vitória, por que há alegria no céu? Em primeiro lugar, esse verso me traz bastante conforto. Porque se Satanás é derrotado, né? Se ele foi derrotado, então eu não tenho ninguém lá no céu me acusando. Não tenho ninguém procurando os meus defeitos, os meus pecados, e foi lançado fora o acusador dos irmãos, né? Então, perfeito. Satanás não está nos acusando, então não temos ninguém no céu lá nos acusando. A segunda coisa a ressaltar aqui é que a vitória que nós tivemos não foi uma vitória, mesmo as pessoas que morreram por amor a Cristo. Vamos pensar nos mártires, por exemplo, né? Pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo. No início da igreja cristã, eu me lembro de Policarpo, por exemplo, bispo de Esmirna, né? Foi queimado vivo enquanto cantava hinos a Deus. Então, ele morreu. Mas será que ele foi salvo por causa do auto-sacrifício? Ou ele foi salvo por causa do sangue do Cordeiro?
Sangue do O Cordeiro. sangue do que faz Cordeiro. diferença. Sangue do Não Cordeiro. é o martírio dele que lhe trouxe méritos, não? Exatamente. E a última lição, que eu acho que é o último aspecto que eu gostaria de ressaltar, é que eu tenho certeza de que, como Satanás já é vencido, já foi um inimigo vencido, então eu tenho certeza de que a minha redenção, a nossa redenção, ela está em processo de consumação, ela está começando, né? Ela teve um começo e eu tenho certeza de que ela vai ter uma consumação. Agora, Satanás, por quê? Então, há um lamento sobre a terra. Satanás é um inimigo ferido e frustrado. E se a gente for recuperar essa história, né, primeiro ele tentou pegar o filho da mulher. Foi isso? Tentou acabar com o filho da mulher, Jesus Cristo. De várias formas, né? Depois ele não se contentou e foi tentar atingir a mulher. Mas eu acho que isso já é assunto para acho que é a próxima, a próxima pergunta, né? Eu acho interessante no que você mencionou, dentro desses textos que você colocou como centrais do capítulo, alguma coisa que é muito para nós hoje, é a questão da identificação. Cristo venceu, aqueles que o seguem podem vencer. Podem vencer. Cristo deu sua vida. Aqueles que o seguem, aqui diz que eles não amaram a própria vida, estavam dispostos também a morrer. Cristo venceu, quem o segue também vence. Cristo se dispôs, se tornou disponível, até pôs sua vida disponível. Quem segue a Cristo também coloca a sua vida disponível. E os céus estão dizendo, nós estamos aqui jubilosos, cantando, ele voltou vitorioso. Vocês vão sofrer um pouco ainda, mas vocês vão ter a presença dele. O conforto da vitória. Da presença. Por isso que os mártires, que você começou a citar algum deles, os mártires entravam para ser devorados ou para serem queimados vivos, cantando. Não eram eles alucinados, não. A presença de Jesus Cristo na vida deles era tão real que eles não sentiam a dor. Ninguém canta com dor. Se eles cantavam, é porque a presença de Cristo na vida era mais forte do que a dor. Sem dúvida. Isto mostra, mais uma vez, a vitória, e a vitória que eles tinham. E agora um detalhe interessante que é bom a gente ressaltar, mais uma vez, de que eles não eram vitoriosos, ou não vão receber a recompensa pelo seu martírio, pela sua morte. Pela identificação com mais Cristo, por pela identificação. aceitar. Por aceitar que o menino Cordeiro de fez. Deus. Exatamente, isso que era maravilhoso. Agora, você já ia entrando num outro aspecto do verso 13 e 15, sobre o dragão perseguindo a mulher. Eu acho que... Eu quero voltar um pouquinho. Pois não. Voltar um pouquinho. Porque, ai de vós, porque Satanás desceu até vós, cheio de grande cólera, minha versão diz ira, né? Sim. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele é um inimigo vencido. Não conseguiu com Jesus Cristo, acabar com Jesus Cristo, perseguiu a igreja. Não conseguiu acabar com a igreja, em determinado momento da história, ele passou a perseguir o remanescente. Mas há quanto tempo Satanás vem causando problemas? Então, como é que a Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo? Como é essa questão de pouco tempo, né? É pouco tempo? Então, a única resposta que eu encontrei para essa minha interrogação é que à luz da eternidade, né? Lúcifer no céu, ele viveu eternamente com Cristo até o dia que se achou pecado no coração dele. Então, diante da eternidade, uns poucos anos aqui... É pouco tempo. É pouco tempo. Ele sabe que o tempo dele vai acabar. E acredito também que o pouco tempo pode ser compreendido quando Jesus Cristo disse, ao ser levantado da terra, todos atrairei a mim, ele estava significando que sua morte, seu ministério não tinham a ver só com esse mundo. Paulo diz que somos espetáculo para o universo. Então, esse pouco tempo pode se referir a esse período que nós não compreendemos por sua extensão, a esse tempo que o universo precisa para convencer-se de que Deus é justo. Falta pouco tempo. Não um tempo linear, um tempo cronológico, mas um tempo existencial. Falta pouco tempo para o universo dizer, Senhor, certamente, basta. E aí a vitória realmente final de todos nós com Cristo Jesus. Vamos continuar aqui no verso agora 13 e 15. Diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a serpente
arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que eles fossem arrebatados pelo rio. Pastor Viana, como é que nós entendemos agora esse outro aspecto? Apenas uma explicação do texto, Pois não? e com alguma aplicação rápida. Perfeito, para podermos compreender bem. Veja outra vez eu dizendo que Satanás, o dragão, foi atirado para a terra. João, novamente, Uma vez que ele é atirado em circunstâncias diferentes. Por que ele foi atirado para a terra? Ele foi atirado para a terra aqui em circunstâncias completamente diferentes. Porque antes ele vivia na terra, o próprio céu tinha vínculos de simpatia com ele. Mas agora ele está atuando em circunstâncias em que os vínculos de simpatia não existiam mais. Já se sabia quem ele era. Ele era um homicida. Ele matou o Filho de Deus, matou Jesus Cristo. É certo que a sepultura não o segurou, mas ele é um homicida. Então ele é atirado agora em circunstâncias diferentes. Ele não pôde atingir o filho, ele quer atingir o filho perseguindo a mãe. E a gente sabe perfeitamente quanto dói quando um parente nosso, sangue, é atingido. Ele quer agora atingir a mãe, a igreja, por não ter conseguido atingir o Filho, Jesus Cristo. Mas aqui vem que a mulher, a igreja, foram dadas asas de grande águia. Quando o povo foi liberto do Egito, Moisés usa essa linguagem. Ele se refere ao livramento do Egito, dizendo para o povo: viste como o Senhor os tomou como asas de águia. É um simbolismo pela rapidez. Então o verso diz que Deus rapidamente também consegue para a igreja um escape de sua situação. Não só para a igreja, mas como ele consegue para aqueles que compõem a igreja. Pastor Jobes, por que então o dragão estava perseguindo a mulher? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a mulher como a igreja, passou a fazer Jesus nascer no coração das pessoas. E os cristãos, o sangue dos cristãos era semente, e eles davam um testemunho muito bonito. Em segundo lugar, a mulher proclamava a derrota do dragão, a derrota de Satanás. Então ele perseguiu a mulher. Por quanto tempo? A Bíblia diz que por um período de 1260 anos, ele não conseguindo atacar, vencer o filho, atacou a mulher. E depois, não conseguindo vencer a mulher pela força, mudou a estratégia. Ele introduziu doutrinas falsas, heresias na igreja cristã. E aqueles que discordavam enfrentavam a fúria do dragão. E a gente encontra, então, grupos esparsos na Idade Média, né, durante esse período de 1260 anos, como os valdenses, os albingenses, os huguenotes, né? Pessoas que permaneciam fiéis. Permaneciam fiéis e elas eram perseguidas. Mas protegidas por Deus, sem dúvida. Amparadas por Deus. A igreja foi sustentada, a mulher não foi desamparada durante nenhum período da história. Sem dúvida. Não é? Agora, o verso 17 de Apocalipse 12 fala que ele também peleja contra o remanescente. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Pastor Viana. O dragão se irou e está irado contra o remanescente da igreja, contra esta geração, porque existe uma compreensão do que seja o perdão que Jesus Cristo dá e da transformação que ele opera na vida. Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então o remanescente tem uma percepção do que é amar a esse Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e está para voltar. A compreensão que o remanescente tem do amor de Deus é que esse amor perdoa e esse amor transforma. E esse remanescente ainda tem a bênção do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que é a maneira de tornar as verdades mais claras. Há pessoas que não entendem bem a relação entre o espírito de profecia e a Bíblia. Se eu olhar para o céu hoje à noite, se o céu estiver limpo, eu vou ver algumas estrelas. Se eu olhar com um telescópio, eu vou ver muitas estrelas. O telescópio não muda o céu, não é maior do que o céu. O telescópio aproxima o céu dos meus olhos. O espírito de profecia, com as suas explicações inspiradas, aproxima as verdades da palavra de Deus dos meus olhos. E essa percepção da verdade de Deus me torna fiel a Jesus Cristo, junto com os outros, nesse final da história, para que ele possa dizer: meu sangue não foi em vão. E quando Satanás, o dragão, quiser nos acusar, levar-nos a pensar que somos pecadores, falar sobre o nosso passado, vamos falar sobre o futuro dele.
Maravilhoso, pastor. Obrigado. Eu creio que a nossa condição hoje é termos uma plena consciência de que o dragão tentou, mas foi derrotado. Ele tentou contra a mulher, contra o próprio Filho de Deus, contra o remanescente, mas em todas as ocasiões ele é derrotado. E nós somos vitoriosos porque Cristo foi vitorioso. Quero agradecer a participação do pastor Viana no nosso programa, pastor Jobert também no nosso programa Lições da Bíblia, e dizer a você que a Jesus Cristo, a palavra de Deus, as lições que nós encontramos, as grandes profecias apocalípticas, elas nos ajudam a compreender todo esse delinear, toda essa história. Podemos compreender de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e quem é vitorioso, aquele que coloca a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus Cristo. Convido a você a estudar mais a palavra de Deus. Estamos juntos estudando, conhecendo, aprendendo mais e tirando lições preciosas para a nossa vida.